Um apóstolo viu em visão algumas pessoas trancadas em uma casa de fogo, acorrentadas com correntes em chamas, jazendo em chamas, e lhes foi dito: não podem ser salvos. Mas eles não quiseram. Portanto, receberam o castigo chamado trevas exteriores. Da água e do fogo surgiram a alma e o espírito. Da água, do fogo e da luz surgiu o filho da câmara nupcial. O fogo é a unção, a luz é o fogo. Não me refiro àquele fogo informe, mas ao outro fogo, cuja forma é branca, brilhante e bela, e que concede beleza. A verdade não veio ao mundo nua, mas em figuras e imagens. O mundo não pode receber a verdade de nenhuma outra maneira. Há um renascimento, e há uma imagem do renascimento. É necessário nascer de novo através da imagem. E o que é essa imagem? A ressurreição. A imagem deve ser ressuscitada através da imagem. A câmara nupcial e a imagem devem entrar na verdade através da imagem. Esta é a restauração. Não basta pronunciar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário tê-los verdadeiramente recebido. Se alguém não os adquire, o nome de cristão também lhe será tirado. Mas quem recebe a unção recebe o poder da cruz. Os apóstolos chamaram esse poder de direita e esquerda, porque essa pessoa não é mais apenas um cristão, mas Cristo. O Senhor fez tudo em mistério: batismo, unção, Eucaristia, redenção e o quarto das bodas. Ele disse: eu vim para fazer com que as coisas de baixo se associem às de cima, e as coisas de fora se associem às de dentro. Vim para uni-las num só lugar. Aqueles que dizem: há um homem celestial e acima dele há outro, estão enganados. Pois o primeiro desses dois homens celestiais, aquele que é manifesto, chamam de o de baixo, e aquele que pertence ao reino oculto, consideram o de cima. Mas seria melhor dizer o interior e o exterior, e o que está fora, o exterior. É por isso que o Senhor chamou as trevas exteriores de destruição. Não há outro exterior fora delas. Ele disse: meu Pai, que está em secreto, também disse: entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto. Esse Pai está dentro de todos, e o que está dentro de todos é plenitude. Além da plenitude, não há mais nada. Isto é o que está sendo dito sobre o que está acima deles. Antes de Cristo, alguns vieram de um lugar onde não podiam mais entrar e foram para um lugar de onde não podiam mais sair. Então Cristo veio, e aqueles que haviam entrado, ele trouxe para fora, e aqueles que haviam saído, ele trouxe de volta. Quando Eva ainda estava em Adão, a morte não existia. Quando ela se separou dele, a morte passou a existir. Se ele entrar novamente e alcançar seu estado anterior, a morte não existirá mais. Meu Deus, por que, Senhor, me abandonaste? Ele disse essas palavras na cruz porque havia saído daquele lugar. O que foi gerado por meio dele vem de Deus. O que vem dos mortos está destinado a alcançar a perfeição. Existe a verdadeira carne, mas esta carne visível não é a verdade completa, mas apenas uma imagem da verdadeira carne. O quarto nupcial não é para animais, nem para escravos, nem para mulheres impuras. É para homens livres e para virgens. Pelo Espírito Santo, somos verdadeiramente gerados novamente, mas somos gerados por Cristo em ambos os casos. Somos ungidos pelo Espírito. Quando fomos concebidos, estávamos unidos. Ninguém consegue se ver na água ou em um espelho sem luz. Mas também não se pode ver na luz sem água ou espelho. Por isso, é apropriado ser batizado em ambos, na luz e na água, sendo a luz a unção. Havia 3 edifícios designados para sacrifícios em Jerusalém. O primeiro, voltado para o oeste, era chamado de Lugar Santo. O segundo, voltado para o sul, era chamado de Santo dos Santos. E o terceiro, voltado para o leste, era chamado de Santo dos Santos, o lugar onde somente o sumo sacerdote entrava. O batismo é o edifício chamado Lugar Santo. A redenção é o Santo dos Santos, e o Santo dos Santos é a câmara nupcial. O batismo contém ressurreição e redenção, mas a redenção se cumpre na câmara nupcial, e a câmara nupcial está no que é superior. Aqueles que oram voltados para Jerusalém não encontrarão o que procuram. Jerusalém, aqueles que são chamados de Santo dos Santos. O véu se rasgou. Ninguém entra na câmara nupcial a não ser através da imagem que vem de cima. Por isso, seu véu foi rasgado de cima a baixo, porque era necessário que alguns de baixo ascendessem. Os poderes não veem aqueles revestidos de luz perfeita e, portanto, não podem detê-los.
A pessoa se reveste dessa luz de maneira sagrada, em união. Se a mulher não tivesse se separado do homem, não teria morrido com ele. A separação deles foi o princípio da morte. Por isso, Cristo veio para reparar a separação que existia desde o princípio, para reunir os dois, para dar vida àqueles que morreram por causa da separação e para restaurar a unidade. A mulher se une ao seu marido no quarto nupcial, e aqueles que se uniram no quarto nupcial jamais se separarão novamente. Por isso, Eva se separou de Adão, porque não foi no quarto nupcial que ela se uniu a ele. A alma de Adão surgiu através de um sopro. O companheiro de sua alma é o Espírito. Sua mãe é aquilo que lhe foi dado. Sua alma foi tirada dele e substituída por um Espírito. E quando ele se uniu ao Espírito, proferiu palavras incompreensíveis aos poderes. Então, eles o invejaram porque o mistério de seu companheiro espiritual permanecia oculto. Jesus apareceu no Jordão como a plenitude do reino dos céus. Aquele que fora gerado antes de todas as coisas foi gerado novamente. Aquele que fora ungido uma vez foi ungido novamente. Aquele que fora redimido também redimiu outros. Verdadeiramente, é necessário pronunciar um mistério. O Pai de todos uniu-se à Virgem que desceu, e naquele dia um fogo brilhou para ele. Ele apareceu na grande câmara nupcial. Portanto, seu corpo veio à existência naquele mesmo dia. Ele saiu da câmara nupcial como alguém nascido do noivo e da noiva. Assim, Jesus estabeleceu todas as coisas ali, e é apropriado que cada um dos discípulos entre em seu repouso. Adão veio à existência de duas virgens, do Espírito e da terra virgem. Cristo, portanto, nasceu de uma virgem para corrigir a queda que ocorreu no princípio. Há duas árvores que crescem no paraíso. Uma dá animais, a outra dá seres humanos. Adão comeu do fruto da árvore que deu animais, e assim, tornou-se um animal e gerou animais. Por essa razão, os filhos de Adão adoram animais, mas a outra árvore dá o fruto da verdadeira humanidade. Deus criou a humanidade. Mas, neste mundo, as pessoas criam deuses e adoram o que elas mesmas criaram. Seria justo que os deuses adorassem a humanidade. Certamente, o que uma pessoa realiza depende de suas habilidades. É por isso que chamamos suas obras de habilidades. Entre suas obras estão seus filhos, e estes vêm à existência em um momento de repouso. Assim, suas habilidades determinam o que podem realizar, mas esse repouso se manifesta claramente em seus filhos. Você verá que isso se aplica diretamente à imagem. Eis a humanidade feita à imagem. Eles realizam suas obras com a força de seus corpos, mas geram seus filhos em repouso. Neste mundo, os escravos servem os livres, mas no reino dos céus, os livres servirão aos escravos. Os filhos da câmara nupcial servirão aos filhos do casamento. Os filhos da câmara nupcial têm apenas um nome: repouso. Juntos, eles não precisam assumir nenhuma outra forma, pois possuem a contemplação. Aqueles que descem a água e dela emergem a consagram, e aqueles que invocam seu nome participam deste mistério. Pois ele disse: assim, convém que cumpramos toda a justiça. Aqueles que dizem que primeiro morrerão e depois ressuscitarão estão enganados. A menos que recebam a ressurreição enquanto vivem, nada receberão quando morrerem. Da mesma forma, quando falam do batismo, dizem: o batismo é uma coisa ótima, porque se as pessoas o receberem, viverão. Filipe, o apóstolo, disse: José, o carpinteiro, plantou um jardim porque precisava de madeira para o seu ofício. Foi ele quem fez a cruz com as árvores que plantou. Seu próprio descendente foi crucificado naquilo que ele mesmo plantou. Seu descendente foi Jesus, e o plantio foi a cruz. Mas a árvore da vida está no meio do jardim, e é da oliveira que recebemos o crisma, e do crisma recebemos a ressurreição. Este mundo devora cadáveres, e tudo que é devorado nele também morre. Mas a verdade se alimenta da vida. Portanto, ninguém que se alimenta da verdade morrerá. Daquele lugar Jesus veio e trouxe alimento. Aos que o desejavam, deu vida para que não morressem. Deus plantou um jardim. A humanidade foi colocada no jardim. Ali estão as árvores de Deus, e o que está naquele lugar é o que eu desejo. Naquele jardim, me será dito: coma isto ou não coma aquilo, de acordo com o seu desejo. Mas no lugar onde eu comer de todas as coisas, há a árvore da vida. Conhecimento. Essa árvore matou Adão. Mas aqui, a árvore do conhecimento dá vida aos seres humanos. A lei era a árvore.
Ela tinha o poder de dar o conhecimento do bem e do mal, mas não desviou a humanidade do mal, nem a estabeleceu no bem. Pelo contrário, trouxe a morte àqueles que dela comeram. Pois quando foi dito, comam isto, não comam aquilo, ali começou a morte. A unção é superior ao batismo, porque o nome cristão vem da palavra unção e não da palavra batismo. E é também através da unção que Cristo recebe o seu nome. Pois o Pai ungiu o Filho ungiu os apóstolos, e os apóstolos nos ungiram. Aquele que foi ungido possui todas as coisas. Possui a ressurreição, a luz, a cruz e o Espírito Santo. O Pai lhe deu tudo isso no quarto nupcial, e ele simplesmente recebeu o dom. O Pai estava no Filho, e o Filho estava no Pai. Este é o reino dos céus. O Senhor assim o disse. Bom, alguns entraram no reino dos céus rindo e saíram rindo. Pois quem desce às águas e deixa para trás tudo o que é deste mundo, despreza suas aparências como algo insignificante. E se considera este mundo insignificante, sai rindo. Assim também acontece com o pão, o cálice e o azeite, embora haja outro mistério maior do que estes. O mundo foi criado por engano, porque aquele que o criou quis torná-lo incorruptível e imortal, mas não conseguiu. O mundo nunca foi incorruptível, nem aquele que o criou. Pois as coisas não são incorruptíveis. As crianças são. Nada pode receber a incorruptibilidade a menos que primeiro se torne criança. E quem não tem capacidade para receber terá ainda menos capacidade para dar. O cálice da oração contém vinho e água porque foi estabelecido como imagem do sangue pelo qual se dá graças. Está cheio do Espírito Santo e pertence ao ser humano plenamente perfeito. Quando bebemos dele, recebemos o homem perfeito dentro de nós. A água viva é um corpo. É necessário que nos revistamos do homem vivente. Por isso, quando alguém está prestes a descer a água, tira suas vestes para se revestir do homem vivente. Um cavalo gera um cavalo, um ser humano gera um ser humano. Um Deus gera um Deus. Assim é com o marido e a mulher. Eles vieram de um lugar superior. Dos judeus surgiram certos nomes e certas denominações, mas os cristãos são chamados de povo escolhido, o verdadeiro homem, o filho do homem e a semente do filho do homem. Esta verdadeira linhagem é reconhecida no mundo. Aqueles que pertencem à câmara nupcial. Neste mundo, a união é a de marido e mulher, uma força unida a uma fraqueza. Mas no reino eterno, a forma da união é diferente, embora usemos os mesmos nomes para falar dela. Há outros nomes, mais elevados do que qualquer nome que possa ser pronunciado e mais fortes do que a própria força. Pois onde aparece uma força, também se manifestam aqueles que a superam. Mas essas realidades não são separadas. São uma só. E essa unidade não pode transcender o coração da carne. Não é necessário que todos os que possuem todas as coisas se conheçam a si mesmos. Pois alguns, se não se conhecerem, não desfrutarão do que possuem. Mas aqueles que se conheceram desfrutarão de suas posses. Não só serão incapazes de deter o homem perfeito, como também serão incapazes de vê-lo, porque se o vissem, o deteriam. Não há outro caminho para uma pessoa adquirir essa qualidade senão revestir-se de luz perfeita até que ela mesma se torne luz perfeita. Quem se revestir dela entrará no lugar perfeito, e é necessário tornar-se perfeito antes de partir deste mundo. Quem recebe todas as coisas não será retido neste lugar, mas poderá entrar naquele lugar. Mas quem permanecer incompleto permanecerá no meio, como imperfeito. Só Jesus conhece o fim dessa pessoa. O sacerdote é completamente santo, até mesmo em seu corpo, porque se ele toma o pão, ele o consagra. Se ele recebe o cálice ou qualquer outra coisa, também o consagra. Como, então, não consagrará também o seu corpo? Ao purificar a água do batismo, Jesus a esvaziou da morte. Por isso descemos a água, mas não a morte, para que não sejamos derramados no espírito do mundo. Quando o espírito sopra, traz o inverno. Quando o espírito respira, traz o verão. Quem tem o conhecimento da verdade é livre. Mas a pessoa livre não peça, porque quem peça é escravo do pecado. A verdade é a mãe, o conhecimento é o pai. Aqueles que pensam que o pecado não tem poder sobre eles são chamados livres pelo mundo. Mas o conhecimento da verdade, quando não está unido ao amor, só os torna arrogantes. É isso que querem dizer quando afirmam que o conhecimento os liberta, dá-lhes até mesmo um sentimento de superioridade sobre o mundo todo. Mas o amor edifica. De fato,
Quem é livre pelo conhecimento torna-se escravo, por amor, daqueles que ainda não conseguiram alcançar a liberdade do conhecimento. O conhecimento os prepara para a liberdade. O amor não reivindica nada como seu. Ele nada possui para si. Nunca diz, isto é teu ou isto é meu, mas sim, tudo isto é teu. O amor espiritual é como vinho e perfume. Todos os que são ungidos com ele se alegram nele. E enquanto os ungidos estão presentes, os que estão perto também desfrutam do seu perfume. Mas se os ungidos com o perfume se retirarem, os que não foram ungidos, os que estavam apenas perto, permanecerão no seu odor desagradável. O samaritano não deu ao homem ferido senão vinho e azeite. E isso nada mais é do que perfume. Com ele, curou as suas feridas, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Os filhos que uma mulher dá à luz são como o homem que a ama. Se o marido a ama, os filhos são como o marido. Mas se o adúltero a ama, os filhos são como o adúltero. Muitas vezes, se uma mulher se deita com o marido por obrigação, enquanto seu coração pertence ao adúltero com quem costuma se deitar, o filho que ela gerar nascerá semelhante ao adúltero. Agora, vocês que estão com o Filho de Deus, não amem o mundo. Amem o Senhor, para que os filhos que vocês gerarem não sejam semelhantes ao mundo, mas ao Senhor. Os seres humanos se unem aos seres humanos, os cavalos aos cavalos e os jumentos aos jumentos. Os membros da mesma espécie tendem a se unir aos membros da sua própria espécie. Assim também o espírito se mistura com o espírito, o pensamento se une ao pensamento e a luz compartilha com a luz. Se você nasceu como ser humano, os seres humanos o amarão. Se você se tornar espírito, o espírito se unirá a você. Se você se tornar pensamento, o pensamento se misturará a você. Se você se tornar luz, a luz compartilhará com você. Se você se tornar aqueles que pertencem aos céus, aqueles que pertencem aos céus repousarão sobre você. Mas se você se tornar um cavalo, burro, touro, cachorro, ovelha ou qualquer outro animal que esteja fora ou abaixo, então nem os seres humanos, nem o espírito, nem o pensamento, nem a luz serão capazes de te amar. Nem os que estão acima, nem os que estão dentro, terão lugar em vocês, e vocês não terão parte com eles. Aquele que é escravo contra a sua vontade pode se tornar livre. Mas aquele que foi libertado pela bondade do seu Senhor e depois se vende como escravo, jamais será livre novamente. Cultivar a terra neste mundo requer a cooperação de 4 elementos essenciais. A colheita é recolhida no celeiro somente pela ação natural da água, da terra, do vento e da luz. Da mesma forma, cultivar a Deus tem 4 elementos: fé, esperança, amor e conhecimento. A fé é o nosso solo, aquele em que lançamos raízes. A esperança é a água que nos nutre. O amor é o vento que nos faz crescer. E o conhecimento é a luz que nos faz amadurecer. A graça tem 4 manifestações: uma terrena, uma celestial, uma do mais alto dos céus e uma que pertence à plenitude. Bem-aventurado aquele que nunca fez mal a ninguém. Esse homem é Jesus Cristo. Ele veio a todos os lugares e não foi um fardo para ninguém. Portanto, bem-aventurado aquele que é como ele, pois esse é o homem perfeito. A palavra nos ensina que tal pessoa é difícil de definir. Como podemos realizar uma obra tão grandiosa? Como podemos consolar a todos? Em primeiro lugar, não é correto causar tristeza a ninguém, nem ao grande nem ao pequeno, nem ao incrédulo nem ao crente, para depois consolar aqueles que se deleitam em boas obras. Alguns acreditam ser benéfico consolar aqueles que fizeram o bem, mas aqueles que verdadeiramente praticam o bem não podem oferecer consolo dessa maneira, porque não tomam para si o que desejam. Contudo, também não podem causar tristeza, porque não afligem ninguém. É verdade que aqueles que praticam o bem às vezes causam tristeza em outros, não porque queiram afligi-los, mas porque sua própria maldade é a causa de sua tristeza. Aqueles que possuem as qualidades do homem perfeito trazem alegria aos bons. Alguns, porém, estão cheios de profunda tristeza. Havia um proprietário que possuía tudo o que se podia imaginar: filhos, escravos, gado, cães, porcos, trigo, cevada, palha, capim, grãos, carne e bolotas. Ele era um homem sábio e conhecia o alimento apropriado para cada um. Deu pão aos seus filhos. Deu aos seus escravos suas rações e farinha. Jogou cevada, palha e capim para o seu gado. Jogou ossos para os seus cães e bolotas e restos para os seus porcos. Assim também é um discípulo de Deus. Se ele é sábio, compreende o que significa ser um discípulo.
Não se deixa enganar pelas aparências. Ao contrário, observa a condição da alma de cada pessoa e fala com cada uma de acordo com o que encontra nela. Há muitos animais no mundo que têm forma humana. Quando o discípulo os reconhece, joga bolotas para os porcos, cevada, palha e capim para o gado e ossos para os cães. Transmite apenas os ensinamentos básicos aos escravos, mas os ensinamentos completos aos seus filhos. Existe o Filho do Homem, e existe o Filho do Homem. O Senhor é o Filho do Homem, e o Filho do Homem é quem cria por meio do Filho do Homem. O Filho do Homem recebeu de Deus a capacidade de criar e também tem o poder de gerar. Aquele que recebeu a capacidade de criar é uma criatura, mas aquele que recebeu a capacidade de gerar é um filho. Aquele que cria não pode gerar, mas aquele que gera também tem o poder de criar. Alguns dizem, aquele que cria gera, mas o que chamam de sua descendência não é verdadeiramente um filho, mas uma criatura. Pois o que nasce da criação não é verdadeiramente descendência, mas uma coisa criada. Aquele que cria age abertamente e é visível. Mas aquele que gera, gera em segredo e permanece oculto. Assim também aquele que cria, cria abertamente, mas aquele que gera, gera filhos em segredo. Ninguém pode saber quando marido e mulher se unem, a não ser os dois. De fato, o casamento neste mundo é um mistério para aqueles que se casaram. E se o casamento impuro tem algo oculto, quanto mais o casamento puro é um verdadeiro mistério. Não é carnal, mas puro. Não pertence ao desejo, mas à vontade. Não pertence às trevas ou à noite, mas ao dia e à luz. Se um casamento é exposto a todos, torna-se prostituição. E uma esposa é desonrada não apenas quando se une a outro homem, mas também se sai de seu quarto e se deixa levar. Veja, que ela seja vista apenas por o pai dela, a mãe dela, o amigo do marido dela e os filhos do marido dela. São eles que têm permissão para entrar no quarto nupcial todos os dias. Mas que os outros apenas desejem ouvir a voz dela e desfrutar do seu perfume. E que se alimentem das migalhas que caem da mesa, como cães. Maridos e esposas pertencem ao quarto nupcial. Ninguém pode ver o marido com a esposa, a menos que se tornem como eles. Quando Abraão entendeu que devia ver o que lhe fora mostrado, circuncidou a carne do seu prepúcio, ensinando-nos que é necessário destruir a carne. A maioria das coisas no mundo, enquanto mantém o seu interior oculto, permanece firme e vive. Mas se o seu interior for exposto, morre. Assim é com o corpo visível de um ser humano. Enquanto seu ser interior permanecer oculto, ele vive. Mas se o seu ser interior for exposto e sair dele, ele morre. Assim também é com uma árvore. Enquanto a sua raiz estiver escondida, ela brota e cresce. Mas se a sua raiz permanecer escondida, ela cresce e cresce. Quando exposta, a árvore seca. O mesmo se aplica a todos os nascimentos no mundo, não apenas os visíveis, mas também os ocultos. Enquanto a raiz do mal permanecer oculta, ela será forte, mas quando reconhecida, ela se dissolve, quando revelada, ela perece. É por isso que a palavra diz, o machado já está posto à raiz das árvores. Não se trata simplesmente de cortar, pois o que é cortado pode brotar novamente. O machado precisa penetrar profundamente para arrancar a árvore inteira. Jesus arrancou a árvore inteira. Outros o fizeram apenas parcialmente. Quanto a nós, cada um de nós deve olhar para dentro de si para encontrar a raiz do mal que carregamos e arrancá-la do nosso coração. Ela será arrancada se a reconhecermos. Mas se a ignorarmos, ela criará raízes em nós e dará frutos em nossos corações. Então ela nos dominará, nos tornaremos seus escravos, ela nos aprisionará para nos fazer o que não queremos e o que queremos. Ela é poderosa porque não a reconhecemos. Enquanto permanecer oculta, ela permanece ativa. A ignorância é a mãe de todos os males. A ignorância leva à morte, porque aqueles que vêm da ignorância não eram, não são e não serão. Mas tudo será perfeito quando toda a verdade for revelada, porque a verdade é como a ignorância, enquanto permanece oculta, permanece em si mesma. Mas quando é revelada e reconhecida, é louvada, porque é mais forte do que a ignorância e o erro. A verdade dá liberdade. A palavra diz, se conhecerdes a verdade vos libertará. A ignorância é escravidão, o conhecimento é liberdade. Se conhecermos a verdade, encontraremos em nós mesmos os frutos da verdade. E se nos unirmos a ela, ela nos conduzirá à plenitude. Neste tempo,
vemos as coisas manifestas da criação. Dizemos: os fortes, aqueles que são honrados, são os grandes, e os fracos, aqueles que são desprezados, são os pequenos. Mas com as coisas manifestas da verdade, o oposto é verdadeiro. Elas são fracas e desprezadas, enquanto as coisas ocultas são fortes e dignas de honra. Os mistérios da verdade são revelados, embora por meio de figuras e imagens. Mas a câmara nupcial permanece oculta. É o sagrado dentro do sagrado. No princípio, o véu ocultava como Deus governava a criação. Mas quando o véu for rasgado e o que se encontra dentro for revelado, esta casa será deserta, aliás, destruída, e todos os poderes inferiores fugirão dela. Mas não entrarão no Santo dos Santos, pois não podem se misturar com a luz pura, nem com a plenitude imaculada. Permanecerão sob as asas da cruz e sob seus braços. Esta arca será a sua salvação quando as águas do dilúvio subirem sobre eles. Se alguns pertencerem à ordem do sacerdócio, poderão entrar além do véu juntamente com o sumo sacerdote. Por isso o véu foi rasgado apenas de cima, pois então permaneceria aberto apenas para os que estão acima. Nem foi rasgado apenas de baixo, pois então seria revelado apenas aos que estão abaixo. Foi rasgado de cima para baixo. Aqueles que estão acima nos abriram as coisas aqui embaixo para que pudéssemos entrar no segredo da verdade. Isso é verdadeiramente honroso. Isso é forte. Mas entraremos lá por meio de figuras humildes e formas de fraqueza. Eles são, de fato, humildes quando comparados à glória perfeita. Há uma glória que supera a outra. Há um poder que supera outro. Portanto, as coisas perfeitas nos foram reveladas, juntamente com as coisas ocultas da verdade. O Santo dos Santos foi revelado, e a câmara nupcial nos convidou a entrar. Enquanto o mal permanece oculto, certamente não tem poder, mas ainda não foi arrancado da semente do Espírito Santo. Eles permanecem escravos do mal, mas quando ele for revelado, então a luz perfeita será derramada sobre todos, e todos os que estiverem nela receberão a unção. Então os escravos serão libertados, e os cativos serão redimidos. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Os que estavam separados serão reunidos e cheios. Todo aquele que entrar na câmara nupcial acenderá a luz, pois, assim como nos casamentos deste mundo, algumas coisas acontecem à noite, e esse fogo arde somente durante a noite e depois se apaga. Assim, os mistérios dessa união se aperfeiçoam no dia e na luz, e nem esse dia nem a sua luz jamais terminam. Se alguém se tornar filho da câmara nupcial, receberá a luz. Mas se alguém não a receber enquanto estiver aqui, não poderá recebê-la no lugar vindouro. Aquele que receber essa luz não será visto nem poderá ser detido. E ninguém poderá atormentar tal pessoa, ainda que ela ainda habite no mundo. E quando deixar o mundo, já terá recebido a verdade nas imagens. O mundo terá se tornado para ele o reino eterno, porque o reino eterno será a sua plenitude. É assim que acontece. É revelado somente a ele. Não está oculto nas trevas ou na noite, mas escondido na perfeita luz do dia e na santa luz. Este vídeo mudará para sempre sua compreensão do cristianismo original, mas você precisa agir agora, porque esse tipo de conteúdo pode ser removido a qualquer momento. As verdades que compartilhamos aqui incomodam as estruturas de poder, estruturas que preferem manter a humanidade na ignorância. Não espere mais, inscreva-se no canal e, acima de tudo, compartilhe este vídeo com alguém que esteja pronto para despertar, porque o conhecimento que permaneceu oculto por 2000 anos não pode continuar nas sombras. É hora de a luz da verdade iluminar cada canto da história que nos foi contada apenas parcialmente. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada extraordinária. Obrigado pela sua coragem em questionar. Obrigado pela sua abertura em ouvir. E obrigado por fazer parte deste despertar global. Se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos para que mais pessoas conheçam a verdadeira vinda de Jesus no planeta Terra. Nos encontraremos novamente no próximo vídeo, onde continuaremos a desenterrar as verdades mais profundas que a história tentou enterrar. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.